Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, dos versos 19 ao 27. Diz assim a palavra de Deus. Tiago 1, a partir do verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Pois bem, meus irmãos, este é o texto de Tiago. O texto de Tiago aqui logo no seu início, no capítulo 1. E a carta de Tiago tem uma característica importante que deve ser ressaltada antes de nós tentarmos entender a verdade desse texto. Assim que Jesus veio e começou a propagar o Evangelho, ele marcou de forma tão intensa a verdade que estava para ser dita, que algumas pessoas começaram então a relatar ou a escrever aquilo que era a fé cristã. E é por isso que os discípulos de Cristo foram usados por Deus para que pudessem relatar os evangelhos. E nos evangelhos então nós temos a menção de que Cristo era o Messias esperado, e veio e convocou as pessoas ao arrependimento, à fé, e a partir disso então eles conheceram o Evangelho, a Deus e a salvação. Então, quando esta mensagem foi progredindo, eles perceberam que Deus continuava comunicando aos seus filhos, aqueles a quem Ele tinha chamado através de Cristo, continuava comunicando aos seus filhos coisas importantes. E é por isso que, além dos Evangelhos, nós temos as cartas do Novo Testamento. E as cartas do Novo Testamento nos instruem de uma forma mais profunda o que é esse cristianismo que Cristo veio trazer, o que é a mensagem do Evangelho, quais são as consequências mais amplas dessa mensagem na vida cristã. Então nós podemos entender que o cristianismo teve a sua introdução e o seu primeiro desenvolvimento, pequeno desenvolvimento na vida de Cristo, quando Ele apresentou o seu amor, pedindo fé e arrependimento. Então as pessoas, conforme foram entendendo a mensagem do Evangelho, entenderam que no final das contas, a questão não era só responder afirmativamente a pergunta se você crê em Deus e crê em Jesus. Mas no final das contas, a questão é se você dá ou não glória a Deus com todas as áreas da sua vida. E as cartas vão nos instruindo a isso. Então, do Evangelho para as cartas, nós temos uma progressão. A progressão que vai nos mostrar o que é a maturidade espiritual que Jesus deseja para os seus. É por isso que a princípio Jesus dizia então: vá e se arrependa dos seus pecados, vai e não peques mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
É por isso que Jesus, através de Paulo, Tiago e tantos outros escritores, diz agora que além de nós termos que entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que entender como isso deve ser aplicado a cada área de nossas vidas. E Tiago tem essa característica. Tiago ele nos apresenta aqui em toda a sua carta aplicações mais amplas do Evangelho em áreas diferentes da nossa vida. É por isso que um teólogo famoso diz que Tiago é uma carta que poderia ser inteira lida perante a igreja, como uma proclamação, como uma pregação, pois ela é instrutiva no seu teor, na sua essência, para que nós saibamos as aplicações da palavra de Deus em nossa vida. E esse texto trata disso. Esse texto vai nos mostrar aplicações mais específicas do Evangelho em nossa vida. E mais do que isso, vai nos mostrar a progressão entre o ouvir e o praticar. Essa é a mensagem de hoje, que reside aqui no texto de Tiago. A progressão entre o ouvir e o praticar. E a primeira ordem que nós temos clara aqui para nós é o ouvir. O foco é o praticar, é nisso que Tiago vai chegar ao final do seu texto. Mas então, a sua primeira ordem aqui é o ouvir. E é por isso que ele diz no verso 19 e 20: sabendo dessas coisas, meus irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E o que Tiago diz aqui, comunica de Deus aos homens de forma bem clara, é que nós temos que ter uma predisposição clara, evidente para ouvir. E a nossa anatomia já nos mostra isso. Nós temos 2 orelhas e uma boca, talvez seja para que nós ouçamos mais do que falemos. E o que Tiago diz aqui também é que o falar, de certa forma, pode ser conectado, ou talvez o falar desenfreado pode ser conectado com a ira. Por que ele liga de forma tão simples e rápida a questão da fala com a ira? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Talvez porque, meus irmãos, aquele que não consegue segurar a sua língua também não consegue segurar a sua cólera, os seus sentimentos. E isso é demonstrado através do falar. E Tiago, de uma forma simples também e clara, nos diz a razão pela qual nós devemos ouvir mais e falar menos. Porque quando a ira é manifestada através da nossa fala, nós produzimos algo que não vem de Deus. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. Não importa o quanto nós aceitemos a nossa posição e os nossos padrões. Os nossos padrões, aproximados dos padrões de Deus, não passam de pó. A Bíblia diz, de forma impactante, que as nossas maiores obras, a nossa justiça diante de Deus, é como um trapo de imundícia. É como algo impuro, algo sujo diante de Deus. E é por isso que nós devemos ser mais passivos em relação a isso. As nossas atitudes devem ser cuidadosas, principalmente em relação ao falar. Por isso é muito mais prudente estar pronto para ouvir. Mas a conexão que Tiago quer fazer com essa ordem, com o restante do seu texto, é a seguinte: esteja pronto para ouvir, porque é ouvir uma atitude essencial no que diz respeito à palavra de Deus. E assim, ele não só instrui para que nós sejamos ouvintes, mas para que além de ouvir, nós também acolhamos. E aqui nós temos, a partir do verso 21, a segunda ordem de Tiago, que nós podemos entender como ordem de Deus para a vida cristã. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, além de ouvir, meus irmãos, nós devemos, como cristãos, ouvir a palavra de Deus e acolher o que está nela, acolher a sua mensagem. E isso nós podemos entender no sentido de amar, de preservar. Essa é uma atitude ativa nossa, e Cristo mostra isso muito bem na parábola do semeador. Há 4 terrenos onde a palavra é plantada.
mas em um só ela atinge o seu fim principal. Porque nos outros quatro não houve preservação, não houve acolhimento adequado da palavra. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos não só ouvir, mas também acolher a palavra de Deus no sentido mais profundo da palavra. Envolver em nosso coração as verdades aqui colocadas, envolver em nosso coração aquilo que Jesus nos mostra, não só no Evangelho, mas em toda a Escritura, porque essa é a palavra de Deus para nós. Ouvir, acolher. E por fim, Tiago fala sobre a prática, é aqui que ele quer chegar. Esse é o ponto principal da sua fala. Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Por isso, meus irmãos, a prática é o ponto essencial. Não só o ponto essencial, mas o ponto que difere do que Tiago está chamando aqui de um cristão de fato e de um cristão que engana a si mesmo. A prática vai ser o ponto essencial. Tiago está descrevendo aqui o cristianismo falso. De que forma? O cristianismo de uma pessoa que ouve a palavra, mas não a pratica, é o cristianismo que pode ser comparado a uma amnésia. Alguém que tem amnésia, de forma que contempla o seu rosto no espelho, dá alguns passos e depois desses passos esquece completamente como é a sua fisionomia. É assim que a palavra de Deus descreve o cristianismo daquele que é ouvinte, mas não praticante. A prática da palavra de Deus nos torna pessoas que perseveram, pessoas que não são ouvintes negligentes, mas que são operosos e bem-aventurados, segundo Tiago. E nessa progressão, o alvo é a prática. Nessa progressão de ouvir, acolher, nós fazemos isso para um fim específico, que é a prática. De modo que a palavra de Deus toma a nossa mente, desce ao coração e depois se estende as nossas mãos para que ela se torne traduzida em nossa prática, não só o conceito. De forma que, meus irmãos, nós temos de fato que nos aprofundar em toda boa teologia e toda boa doutrina. Mas se isso não for traduzido na prática, não vale de nada. Nós estamos tendo aqui uma oportunidade muito boa de olhar para o livro de Apocalipse na escola dominical com mais atenção, tentar entender a mensagem de Deus para nós, através desse livro maravilhoso. Mas de nada vale nós passarmos aqui quase um ano estudando esse livro, se o objetivo principal dele não chegar à nossa prática. Talvez o livro de Apocalipse nos instrua a ficarmos alertas pela volta de Cristo, esperarmos pela volta de Cristo e nos confortarmos na vitória que nós teremos em Cristo. Se essas coisas não vierem à nossa prática, talvez nós estudamos aqui horas e horas em vão. E é por isso que nós não podemos nos perder neste caminho de ouvir, acolher e praticar. Se nós chegamos ao final da escada e não subimos o último degrau para entrar no cômodo desejado, de nada valer começar a subir a escada. E é isso que o Tiago está nos mostrando, que a palavra de Deus é comunicada a você, que Deus te deu uma consciência, uma inteligência, para que você pudesse assimilar, guardar e por fim praticar. De modo que se a prática não acontece, todo o resto do processo é perdido. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos focar na nossa prática e ver o quanto as nossas mãos falam do Evangelho e ver o quanto as nossas atitudes mostram Cristo e ver o quanto as nossas atitudes mostram quem é o nosso Deus. É por isso que para Tiago a questão da prática é essencial.
É por isso que nós vamos ver aqui esse assunto reincidente em Tiago, as práticas, as boas obras, não como origem da salvação, mas como originadas pela salvação, obrigatoriamente originadas pela salvação. E Tiago então nos ajuda a entender que Deus quer ver em nós a nossa prática, expressando que de fato ouvir e acolher a palavra de Deus não foram ações feitas em vão. E a partir disso, meus irmãos, Tiago vai nos mostrar aqui 3 aplicações específicas, a partir do verso 26, versos 26 e 27. Ele vai nos dar 3 exemplos de como aplicar a palavra de Deus em 3 áreas específicas da nossa vida. Então ele nos diz que nós devemos ouvir, acolher e praticar. E agora aqui ele vai nos mostrar 3 formas de praticar a palavra de Deus. E talvez no que diz respeitado ao contexto dos seus ouvintes, ao contexto daqueles a quem ele escrevia. Então no verso 26 e 27 nós temos 3 exemplos de como praticar a palavra. Verso 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E mais uma vez aqui nós temos uma conexão com aquilo que Tiago falou anteriormente a respeito de ser tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. Meus irmãos, nós temos claramente aqui a necessidade de termos o total cuidado de cada palavra que sai de nossa boca, de modo que tudo que sai de nossa boca não seja para o mal, não seja por ofensa, mas seja sempre para construir algo para a glória de Deus. E Tiago vai nos mostrar como a falta disso em nossas vidas é prejudicial, eu diria eternamente prejudicial, de forma que uma evidência de que as pessoas estão de fato perto da condenação de Deus é o fato de elas usarem a sua língua para a maldição. Percebam isso comigo no capítulo 3 de Tiago. Talvez uma página à frente da sua Bíblia seja necessário para chegar lá. Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulsor do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meus irmãos, esse texto impactante de Tiago serve para nós entendermos o quanto a nossa língua pode ser perversa e amaldiçoadora diante de Deus. Por isso que nós precisamos constantemente vigiar a nossa fala, para que nós não incorramos em tão grande pecado diante de Deus. Mas infelizmente nós vemos, irmãos, situações em que as pessoas estão prontas, não para ouvir, mas prontas para falar e falar coisas ruins, a difamar, a caluniar, descumprindo o que a palavra de Deus diz em Mateus 18, de 15 a 17, dizendo que se um irmão está em falta contigo, vai a ele e a sós com ele, indagar então a respeito do assunto. E se ele não ouvir, leve mais alguém, e assim por diante. Então o texto de Mateus nos instrui a sermos sinceros uns com os outros. E o que nós vemos é pessoas, às vezes, infelizmente, ao invés de dirigir a pessoa a quem deseja criticar, espalha a todos coisas a respeito dessa pessoa, difamando assim o seu nome
espalhando então o mal, usando a sua língua para maldição. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos, porque isso é altamente ofensivo diante de Deus. Nós temos que nos lembrar que nós podemos estar difamando, usando a nossa língua para amaldiçoar pessoas pelas quais Cristo morreu na cruz, pelas quais Cristo derramou seu sangue, pessoas pelas quais Cristo tem tão alta conta que morreu por elas. E aqui nós temos o maior exemplo de como é refrear a língua no Senhor Jesus. Imagine os irmãos o que era em Jesus as questões que ele lidava no seu dia a dia. Jesus sendo o próprio Deus, com a majestade e glória do próprio Deus, com a perfeição e pureza do próprio Deus, não foi gerado, não foi criado, mas existe de eternidade a eternidade. A pureza essencialmente, a santidade essencialmente, a justiça essencialmente, o Criador de todas as coisas, o Deus presente agora na terra. Imagine Cristo diante dos pecadores. Quantos motivos não tinha o Senhor Jesus para expressar sua ira e sua cólera em suas palavras, de modo que aniquilasse tais pessoas e amaldiçoasse tais pessoas e as enviasse para o inferno de uma vez por todas. Cristo talvez era o único que tinha todo esse direito e motivo. E o que o Senhor Jesus fez? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém dá ao Pai senão por mim. E ao invés de Cristo usar sua língua para condenar, ele usava sua língua para anunciar a salvação. Mas também ele condenava alguns, segundo o próprio Evangelho nos mostra, mas como Deus, o único que pode fazer isso. E nós, que não somos nada perto de Deus, nós que merecemos ser constantemente condenados por Deus, vamos ousar usar nossa língua para fazer aquilo que Deus tinha direito de fazer e não fez. Tal ousadia diante de Deus, meus irmãos, é de fato um pecado terrível. O pastor Daniel sempre conta uma história, talvez já tenha contado aqui, mas que cabe muito bem nesse contexto, de alguém que quase foi literalmente morto pela língua. O reverendo Wadi Salom, professor há muitos anos do seminário de Campinas, tomou como verdade o testemunho de uma pessoa que dizia que havia um adultério na igreja. E passou a falar disso, a defender isso, sem ter provas. E usou então da sua fala para defender esse caso. E de repente estava andando na rua um dia e um cidadão alto, forte, falou assim: o senhor vai até a minha casa comigo. E o reverendo Wadi Salom não era bobo e acompanhou esse cidadão. Esse cidadão levou até essa casa e era a casa da mulher a quem ele estava acusando de adultério. Então o senhor falou o seguinte: olha, a questão é a seguinte, aqui hoje, ou morre um, ou morre outro. Ou morre minha mulher se ela for de fato adúltera, ou morre o senhor, se o senhor está inventando ela. E aí o que ele conta, o pastor não sabe contar melhor, que ele conta que deu um trabalho danado para sair dessa situação. Não foi fácil. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos tomar total cuidado com o que sai da nossa boca. Às vezes as pessoas fazem ousadas asseverações sem ter a menor ideia se aquilo é verdade ou não. E esse é um dos modos que Tiago nos mostra que nós devemos viver o Evangelho na prática. Devemos ser cautelosos com a nossa língua. Mas a primeira parte do verso 27a, nos diz também que nós devemos ser compassivos com os necessitados. A palavra de Deus diz assim, verso 27, primeira parte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas
nas suas tribulações. Então esse é um segundo modo que Tiago mostra que o Evangelho de fato está sendo praticado. Quando nós somos compassivos com as necessidades ao nosso redor. Tiago usa aqui dois exemplos, viúvas e órfãos. Mas certamente nós precisamos entender à luz desses e de outros textos que não são só viúvas e órfãos que devem ser o alvo do nosso atendimento, compaixão, mas todos os que estiverem necessitados ao nosso redor. Nós costumamos justificar as pessoas por um ditado popular muito famoso, que é o seguinte: ele nunca fez mal para ninguém, é um rapaz bom, nunca fez mal para ninguém. A questão na palavra de Deus, meus irmãos, não é simplesmente não fazer mal para ninguém, é mais profundo que isso. O grande erro de muitos é não fazer o bem. Não fazer o mal não basta, nós temos que não fazer o mal, mas fazer o bem, atendermos às necessidades dos nossos próximos, como nós podemos, ajudarmos, sermos compassivos, nos condoer com as situações. E aqui eu gostaria de contar uma rápida história que há pouco tempo atrás eu conheci e fiquei maravilhado, que era de um médico missionário que há muito tempo atrás veio do Brasil para consolidar a obra presbiteriana, começada aqui em alguns lugares. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar dele. Um médico missionário de sobrenome Butler. E ele, na sua época, muito perseguido, principalmente pela Igreja Católica, era rejeitado por muitos lugares onde andava. As pessoas o rejeitavam, o ofendiam, e certa vez ele estava passando na calçada de um lugar, em frente à casa de uma senhora, num sobrado. E essa senhora, com raiva de ele ser protestante, está evangelizando a sua região, e um dia que ele estava passando por lá, disse assim: o senhor nunca mais passa pela minha calçada. E passou alguns dias e ele se esqueceu disso e estava passando de novo na calçada da mulher. E ela lá de cima do sobrado escarrou sobre ele, cuspiu nele. E ele então voltou humilhado para casa e chegou na casa e percebeu que a saliva da mulher, a escarrada que ela deu nele, estava ali em seu ombro, no seu terno. E ele, médico muito profícuo, muito competente, examinou então a saliva daquela mulher, e como ele fazia com muitos outros, dava atendimento médico a muitos, percebeu que aquela mulher tinha tuberculose, conseguiu identificar isso através da sua saliva. Esse homem foi atrás dessa mulher, conversou com ela, ela se convenceu, e ele então curou essa mulher da tuberculose. E além disso, pregou o evangelho para ela. E depois de curá-la, essa mulher disse assim: olha, eu não sei o que eu posso fazer para o senhor, quanto eu devo ao senhor? Você não deve nada, tudo que eu peço como pagamento é você me deixe passar pela sua vida. E assim então, uma das histórias do médico Butler ficaram muito conhecidas, um médico missionário excepcional que passou pelo nosso país. Meus irmãos, nós temos o vício de esquecermos de ser compassivos como cristãos. Temos o costume de olhar com indiferença para as necessidades ao nosso redor, esquecendo de que nós precisamos viver o Evangelho também nesta área. E também, além disso, nós temos em Cristo o maior exemplo de compaixão. Porque talvez quando nós passamos pela rua e olhamos os mendigos, e olhamos os necessitados, ou temos alguns vizinhos passando fome, nós olhamos isso de uma forma distante, indiferente, mas quando se trata da nossa relação com Deus, os mendigos, os necessitados somos nós. Mendigos não de alimento físico, mas de alimento espiritual. Mendigos não de roupa, casa, mas mendigos de vida e vida eterna, a qual o Senhor Jesus nos ofereceu gratuitamente e nos deu. Não através de um custo pequeno, mas dando a sua própria vida no custo. Custa caro. Custa caro. Custa o nosso tempo, custa a nossa atenção, custa o nosso dinheiro. Mas o Senhor Jesus abriu mão até da própria vida para usar de compaixão comigo e com você.
para que nós não perecêssemos no inferno. Nós agora vamos desprezar as oportunidades de sermos compassivos com aqueles que estão ao nosso redor. Tiago diz que ser compassivo é traduzir o Evangelho na prática. Por fim, Tiago mostra, na segunda parte aqui do verso 27, vamos ler o verso 27 todo, captar principalmente a segunda parte. A religião, pois, sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E a segunda parte, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a terceira questão de Tiago. A primeira, nós devemos ser cautelosos com a nossa língua. A segunda, nós devemos ser compassivos com os necessitados. E a terceira, nós devemos nos guardar incontaminados do mundo. Essa é uma terceira essencial aplicação do Evangelho na nossa vida: nos guardar incontaminados do mundo. E é aqui que nós precisamos talvez vigiar ainda mais, porque nós estamos em contato constante com coisas que alimentam e retroalimentam a contaminação do mundo em nós. E a pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: quanto tempo nós gastamos em frente à TV, especialmente em frente às novelas, que com muita eficácia doutrina as pessoas a como serem mundanas? Então, famílias e famílias ligam diante de seus filhos essas novelas, e é como se abrissem uma torneira de esgoto dentro da sua sala e permitem que o mundo invada a consciência e o coração dos seus. Então eles são doutrinados segundo o mundo, contaminados segundo o mundo. Mais do que isso, internet, uma bênção de Deus, mas que pode ser usada como maldição também, e tem sido muito usada para isso. E a pergunta que nós devemos fazer: como eu tenho gastado o meu tempo em frente à internet? O histórico de um navegador pode ser apagado, mas não da memória de Deus. Nós podemos esconder das pessoas o que nós temos, os sites que nós temos visitado, o conteúdo que nós temos acessado na internet. Mas Deus sabe muito bem qual é esse conteúdo, e tem visto essa via de contaminação em nossa vida. Pais, pelo amor que vocês têm aos seus filhos, pelo amor que vocês têm a Deus, cuidado, extremo cuidado com o que os seus filhos fazem no celular. O celular hoje é o meio de acesso ao mundo inteiro. Internet 24 horas por dia, você tem acesso a qualquer conteúdo. E hoje em dia, tem um aplicativo chamado WhatsApp, onde você tem acesso a grupos e grupos de comunicação. O seu filho não precisa sequer buscar algo de ruim na internet. Ele abre as fotos do seu celular, e todas as fotos que foram enviadas desse grupo estão lá no seu celular. Então, a maldade, a pornografia e tantas outras coisas ruins chegam de graça no celular do seu filho. Por isso, cuide com extrema atenção do que o seu filho tem visto no celular. Jovem, principalmente os jovens que namoram, como eu, e eu me incluo nisso também, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a pureza do seu namoro? Quanto o seu namoro tem sido santo ou mundano diante de Deus? Tiago está nos dizendo que é essencial para o cristianismo nos guardarmos incontaminados do mundo. Meus irmãos, e tantos outros exemplos nós podíamos dar aqui. A questão é que o mundo é obstinado para nos contaminar. E nós estamos abrindo as portas para isso, enquanto a Bíblia nos ordena a fechar as guardas para isso. E é por isso que nós precisamos vigiar. Tudo isso para um fim específico, que é o fim não só das mensagens de Tiago na Bíblia, mas de todas as outras, a glória de Deus. Como eu disse no início, nós temos que entender que o papel do cristianismo, o papel do Evangelho na nossa vida não é simplesmente nos salvar do inferno, mas é nos fazer viver
aquilo que nós fomos criados para viver. Nós fomos criados para dar glória a Deus. O Evangelho veio para isso, para nos lapidar segundo o Senhor Jesus, para que nós possamos viver uma vida conforme o Senhor Jesus. Meus irmãos, Tiago está nos instruindo justamente porque há falta nessas causas. Porque havia provavelmente cristãos, em seu contexto, que estavam se distanciando dessa verdade e se esquecendo que a prática é essencial ao cristianismo. Que ouvir é importante, que acolher a palavra é importante, mas que essas duas coisas não são suficientes. Que para que o processo seja completado é preciso praticar. É por isso que, com todo temor e amor ao Senhor Jesus, nós precisamos orar, nos arrependermos dos nossos pecados e pedindo forças a Deus para que nós possamos transformar a nossa prática conforme o Evangelho. Especificamente aqui na mensagem de Tiago, refreando a nossa língua, sendo compassivo com os necessitados e nos guardando incontaminados do mundo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a estarmos cada vez mais sendo encontrados como praticantes da palavra, não irresponsáveis diante de Deus, honrando o Senhor Jesus, honrando o nosso Deus em todo o tempo. Amém? Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça. E eu proponho que você, nesse instante, ainda de cabeça baixa, tenha um momento de oração a sós com Deus. E peça a Deus para que você possa olhar para dentro de si de forma sincera e vasculhar no seu coração e ver o quanto talvez nós estejamos distantes da prática do Evangelho. Talvez nós conhecemos muito bem, talvez nós até tenhamos algumas passagens bíblicas decoradas, mas por vezes nós paramos por aí. Por isso, peça por alguns instantes, silenciosamente, que Deus nos ajude a viver de fato o Evangelho como Sua palavra instrui. Senhor nosso Deus, nós, ó Pai, ficamos maravilhados diante do Seu amor constantemente, porque sabemos que caminhávamos a passos largos em direção ao inferno, quanto o Senhor nos escolheu, quanto o Senhor nos livrou, nos salvou, não por um pequeno preço, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Pai, muitas vezes nós queremos receber as bênçãos do Evangelho, mas queremos nos desfazer dos deveres do Evangelho. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida equilibrada, biblicamente falando. Graça e dever. Que nós possamos entender que a Tua graça vem a nós para que nós vivamos uma vida em resposta a ela. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja praticante da Tua palavra. Não só uma igreja nominal, não só uma igreja que ouve a Tua palavra, nada faz além disso, mas uma igreja fiel ao Senhor, com coragem para andar na contramão da cultura deste mundo. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos praticantes, a alcançarmos o fim pelo qual o Senhor nos salvou, que glorificar o Teu nome em todos os instantes. Nós ficamos gratos ao Senhor porque o Senhor nos alerta a respeito disso. Nós ficamos gratos ao Senhor porque o Senhor não é como um pai irresponsável que deixa que seus filhos permaneçam no pecado, mas o Senhor nos alerta constantemente e graciosamente nos oferece oportunidade de arrependimento. É por isso que nós queremos nos arrepender, ó Pai,
e voltar ao Senhor, entendendo que nós devemos lutar para que a nossa prática seja digna do Evangelho do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe. Essa palavra é Daniel.